Oi, gente. Eu vou trazer para vocês novidades na saúde do presidente Lula e também uma discussão sobre sucessão, sobre outras lideranças, sobre como é que vai se fazer quando Lula não puder ser candidato. Para 2026, eu vou trazer também sobre isso. Parece que ele vai ser o candidato, né? Então, primeiro, a boa notícia sobre a saúde do presidente. Lula está muito bem e apto a praticar qualquer ato. Está cognitivamente íntegro, diz o médico dele sobre a cirurgia, né? Ele passou por um procedimento cirúrgico porque estava com hemorragia ali no cérebro, né? Depois da queda que ele teve, né? A solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe por nenhum estresse, né? Disse o neurologista Rogério Tuma, né? A outra notícia, essa tem a ver com candidatura, né? Com sucessão, né? É a fala do Paulo Pimenta, né? Lula será candidato à reeleição em 2026. O ministro rebateu críticas de que a condição de saúde e a idade de Lula, que terá 81 anos em 2026, seriam obstáculos para que ele buscasse um quarto mandato. Toda a questão é a questão cognitiva, não é a idade. Não sei se vocês têm visto, as últimas entrevistas do Lula mostram que ele está muito esperto. Então, se ele está do ponto de vista cognitivo bem, esse etarismo, esse preconceito com os idosos, eu considero isso uma grande bobagem. O Biden, por exemplo, o problema dele não era a idade, o problema era que ele demonstrava claramente queda cognitiva com a idade que ele tinha. Ou seja, não era só a idade, era a queda cognitiva. O Bernie Sanders, que é mais velho do que o Joe Biden, do ponto de vista cognitivo, está muito bem. Seria, a meu ver, um presidente também muito melhor para os Estados Unidos do que foi o Joe Biden, né? Porque era uma pessoa que luta pelo aumento do salário mínimo, sistemas universais de saúde e tal, coisas que o Joe Biden não lutou. E, aliás, a falta de luta do Joe Biden nesses assuntos favoreceu a vitória do Donald Trump. Não foi só a dimensão cognitiva, não foi só porque ele fazia uma gafe atrás da outra. É claro que isso pesa, mas pesa muito mais, no caso do Joe Biden, e aí tem uma lição importante, o fato dele não ter lutado pelo aumento do salário mínimo. Eu não estou dizendo que ele conseguiria o aumento do salário mínimo com o Congresso que eles têm lá, mas ele não lutou por isso. Ele não, utilizou o capital político, não mobilizou a população para constranger o Congresso. E quando você não luta por uma coisa que você diz defender e que é popular, há uma crise de confiança, não é? É por isso que eu alerto agora, com bastante antecedência, para ninguém dizer que eu estou falando isso na época da eleição, o PT precisa abraçar causas populares do ponto de vista econômico. Diminuir a jornada de trabalho, renda universal de cidadania, precisa abraçar coisas como financiar e apoiar o trabalho associativo, cooperativas, precisa apoiar esse tipo de iniciativa e políticas sociais novas. O capital político que o Lula tem, que é enorme, e por isso que estão falando aqui que ele vai ser candidato, decorre não só da militância dele no sindicalismo. Tem uma parte do capital político que vem da militância do sindicalismo. Não apenas da fundação do Partido dos Trabalhadores nos anos 80 e a luta do Partido dos Trabalhadores. É claro que o capital político dele está associado à criação do PT, né, que ele foi uma figura importante, mas não criou sozinho. Tinham intelectuais de esquerda, teve a Igreja Católica, os movimentos sindicais, né? Mas ele era uma liderança importante nesse processo coletivo de criação do Partido dos Trabalhadores. Então, o capital político dele tem a ver com isso. Mas o capital político dele de hoje tem muito mais a ver com o programa Bolsa Família, programa como Luz para Todos, Farmácia Popular. O capital político que Lula tem hoje tem muito mais a ver com a pessoa que tem uma trajetória humana de origem de classe, na classe trabalhadora e que, quando teve o poder, entregou ganhos materiais significativos para uma população que não tinha visto isso. Eu já conheci pessoas de cidades que não tinham energia elétrica antes do Luz para Todos.
Há alguma surpresa desse pessoal todo celulista? Ao meu ver, não. Só que você não pode se basear nas coisas que você fez no passado apenas. Isso é muito importante entender. A esquerda precisa de políticas sociais inovadoras agora. Inovadoras agora. Querem que eu dê um exemplo para não ficar apenas dizendo o que é que os outros devem fazer sem dar exemplos? Que tal internet para todos? Entrando na vibe do luz para todos, se o governo federal tivesse um programa para garantir internet de alta velocidade para todos, acessível a todos os brasileiros, em locais longínquos, onde o capital não bota, no interior, né, em locais no interior, afastados dos grandes centros, se o Brasil fizesse um investimento para garantir acesso de internet de alta velocidade em todo o território nacional, a preços mais baixos garantidos pelo Estado, especialmente nos territórios onde o grande capital não vai, porque não vê como uma coisa lucrativa. Se fizesse isso, democratizasse radicalmente o acesso à internet, tornando ele mais fácil, mais barato e mais veloz em todo o território nacional, o que é que vocês acham que ia acontecer? Eu acho que a popularidade do presidente que fizer isso vai aumentar. Não sei qual é o tamanho do custo disso, né? Mas imagino que você pode começar o programa como o Bolsa Família começou. O Bolsa Família começou custando 0,4% do PIB, não era muito. E quando foi bem sucedido e as pessoas ficaram agradecidas e ficou inviável ser contra, o orçamento do Bolsa Família foi aumentando. Internet para todos pode começar com um orçamento, sei lá, de 5 bilhões de reais. Não precisa ser o maior orçamento. Pode ser um orçamento, começa pequeno. Começa focalizando nas áreas onde não tem internet e tem pessoas morando lá, ou tem internet de muito baixa qualidade, e vai levando internet para esses lugares e vai expandindo. O programa Internet para Todos pode ser também o programa Trabalho para Todos. Enfim, tem muitas alternativas. Sobre a condição de saúde do Lula, né, o neurologista Rogério Tuma, um dos médicos que acompanha o presidente, afirmou que os exames feitos após o segundo procedimento para bloquear um sangramento no cérebro, né, apontam que o presidente está muito bem e apto a realizar qualquer ato de vida civil, de manutenção da vida. Ele está cognitivamente íntegro. Não existe dano cognitivo, né? Apesar do otimismo, o especialista ressaltou que ele deve seguir algumas recomendações visando o pleno restabelecimento de sua saúde. A única que é a recomendação médica é que ele não se esforce nem física nem mentalmente. A solicitação é que ele não trabalhe enquanto está no hospital e não passe por nenhum estresse ou receba alguma visita que leve ele a alguma dúvida ou ansiedade, mas ele está apto a exercer qualquer tipo de trabalho. O cardiologista Roberto Calil, médico pessoal do presidente, ressaltou que Lula continuará sendo monitorado nas próximas horas. Ele vai continuar sendo monitorado, o dreno será retirado provavelmente no fim da tarde. E a partir de amanhã, ele não vai ter mais cuidado de monitoramento de 24 horas. Praticamente a alta da UTI deve ser feita amanhã. Excelente notícia. Eu vejo Lula como grande nome, sem sombra de dúvidas, para ser candidato em 2026. Mas eu gostaria de saber de vocês quais outros nomes, coloquem nos comentários, vocês pensam aí para o futuro da esquerda. O Guilherme Boulos seria um nome? Eu gosto muito do Boulos. Eu acho que é uma figura que representa os ideais de esquerda, não cai no antipetismo, mas é um cara que defende coisas às vezes mais à esquerda do que o PT defende, o que me agrada, não é? Então eu gosto do Flávio Dino, mas ele já está lá no Supremo, né? Eu gosto da Gleisi Hoffmann, mas não acho que é uma pessoa que vai ter interesse numa candidatura majoritária para o executivo. Gosto do Lindenberg Farias, Rogério Correia. Me deem aí nomes. Quem são os que você gosta? Gosto do Glauber Braga, não é? Quais seriam políticos do nosso campo que vocês gostam e gostariam de ver, quem sabe, em candidaturas mais agressivas para cargos maiores do que o que eles têm hoje em dia? Gostaria de ouvir dos meus seguidores. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like e compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.